Qual era esse certo tempo? O tempo de uma pessoa se locomover e entrar nas águas, entendeu? Aí o Espírito Santo, que é o anjo, subia. E de tempo em tempo, um anjo descia nesse tanque d'água para agitar a água e alguém entrar. E tinha uma multidão de coxos, leprosos, algumas pessoas com deficiências. Aí fala que, aí cita nessa passagem, fala que tinha muitas pessoas enfermas e não é diferente de hoje. Quantas pessoas aí não vai na Mundial para buscar uma cura? Quantas pessoas não estão buscando campanha de libertação, de cura? Se você sair 7 horas da manhã, o que você vai ver no UPA é fila de pessoas enfermas. Então não é muito diferente. Mas a única diferença é que ele, com 38 anos de enfermidades naquela situação, um certo dia, não um anjo qualquer, mas o enviado do Senhor foi até ele e deu a cura para ele. E assim como aconteceu com ele, vai acontecer como hoje. O Filho do Senhor não vai ser qualquer anjo, vai ser o Filho do Senhor que vai chegar até você e vai te dar a sua bênção com a vitória. Amém? Deus é maravilhoso, né, gente? Aleluia. Vamos nessa hora, a nossa amada Juliana, né? Estará com oportunidade. E se ela for louvar, amém. E assim aproveitamos já para ofertar a casa do Senhor. E é isso, amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja para a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, aleluia! Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu.
Cumprimento a igreja com a paz de Deus, amém? Amém. Amados, fique sobre os seus pés para nós estar fazendo oração. Senhor meu Deus, obrigado, meu Pai, pelos hinos, meu Pai, pelos esses louvores que foram empurrando a Ti, meu Pai, que o Espírito Santo já vem semeando, meu Pai, e vem, meu Pai, enchendo os nossos corações, meu Pai, que o Senhor possa preparar o terreno para que o Espírito Santo possa falar através do nosso pastor, Pai, nessa pregação dessa noite, meu Pai, que bem provável que será a última pregação deste ano, meu Deus, que o Senhor, a gente possa estar agradecendo a todas as pregações que teve, Pai, todos os estudos, que esse ano foi maravilhoso, teve altos e baixos, mas o Senhor esteve conosco, a todo momento, não largou nossas mãos, sempre esteve com a gente, meu Pai, e que esse próximo ano seja um ano abençoado, Pai, que essa pregação dessa noite, Pai, venha falar conosco, meu Deus, acerca dessas coisas, e falar com o nosso íntimo, o nosso interior. Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz de Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos aqui na presença de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Números, capítulo 20, versículo de número 7. Deixar a palavra breve aqui. Tem um título que diz assim: ó, Moisés fere a rocha e as águas saem. Aleluias. Você comenta, né? Aleluias. Números 20, versículo 7. Todos acharam? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim tirareis água da rocha, e darás beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pode sentar. Aleluias. Eu perguntei ao dirigente Braz quem ia pregar hoje. Ele falou: é eu, pastor. Aí eu falei assim: então me dá a sua vez, que aí outro dia você pega o teu lugar. Por quê? Às vezes Deus quer falar conosco, às vezes Deus quer ministrar uma palavra diferente, certo? E aí eu disse que não pegaria o culto de quinta-feira, né? Mas a gente vai aprendendo que com Deus você não pode ter agenda.
Você vai fazer a sua agenda. Quem faz a agenda? Quem faz a programação? Quem programa o ano que vem? Quem programa o que vai fazer? Quem faz uma programação de tirar um dia de folga, um dia de férias? A gente faz isso. Agora você tem que entender e compreender que todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, todo aquele que é de Deus é movido pelo Espírito, e o Espírito sopra para onde quer e te leva para onde quer. Você vai entender que muitas vezes Deus, por ser soberano na minha e na sua vida, Ele vai às vezes entrar na sua agenda e bagunçar toda ela. Deus. Vai desorganizar a sua vida. Vai tirar muitas vezes o seu recurso, a sua paz, e muitas vezes sem até mesmo você esperar e nem se realizar. E por quê, pastor? Para que você descubra que Ele é Deus, é soberano, é Senhor. Como a minha filha louvou o hino, Ele pega o homem sem Deus e derrama unção, vence a guerra sem estar na guerra. Esse é Deus, é o nosso Deus. Quando quer não faz reunião, quando quer faz cansar do inimigo. Eu tirei essa passagem porque esse mês de dezembro eu havia planejado algo. Trabalhei o ano todo para que no mês de dezembro eu pudesse me preparar para um objetivo específico. Eu adentrei no mês de dezembro, descobri que eu estava no olho do furacão. Aquilo que eu havia planejado deu errado, aquilo que eu havia preparado não funcionou, aonde eu tinha colocado a mão para que desse certo deu errado. E aí eu me perguntei, Senhor, o que está acontecendo? E como de costume, o Deus que responde não respondeu. E aí, não sei se você já passou por isso, mas o silêncio de Deus, irmãos, ele é mais estrondoso do que o barulho da guerra. Hoje eu compreendo por que Jó, no momento em que ele foi provado, ele vai, depois que vai enterrar os filhos, ele vai amaldiçoar o seu dia, o dia do seu nascimento, e ele vai ficar 7 dias em silêncio. Não é porque ele não tinha o que falar, é porque, como Deus poderoso, você não tem como argumentar. Deus chama Moisés para que Moisés tire Israel no meio de um cativeiro, e Deus leva essa nação, essa multidão de pessoas, baixou a Daruana, 2.700.000 pessoas, tira eles do Egito e coloca eles no deserto. E o deserto é o lugar onde Deus, Ele nos ensina a depender unicamente dEle. Porque por mais que Israel fosse escravo e não fosse dono de nada, eles tinham agenda. Eles sabiam que levantariam de manhã, trabalhariam, no final do dia eles encerravam o trabalho, e depois eles iam para casa, comer, descansar, outro dia trabalhar de novo. Por mais que eram escravos, eles tinham uma agenda. E Deus muda a história, muda a vida deles, traz eles para um lugar aonde não podiam plantar, aonde não tinha água, aonde não tinha terra fixa. Eles estavam exclusivamente na dependência de Deus. O deserto é o lugar onde Deus te coloca para você aprender que o seu recurso financeiro, por mais que ele seja alto, ele é escasso. Os seus planos, por mais que sejam perfeitos, ele pode ser desfeito. A nossa vida, disse Tiago, é um vapor, é um vento. E a dependência de Deus é o que mais Deus quer. Que você dependa dele. Quando você
você tem dinheiro, quando você tem recurso, quando você tem saúde, por mais que você seja fiel a Deus, por mais que você se lembre de honrar o Senhor, você tem uma vida onde você muitas vezes não pede nada para Deus. Se Deus já te deu prosperidade, se Deus já te deu uma condição financeira, você não vai ficar incomodando Deus à toa. Por que você vai orar a Deus se já tem na geladeira? Por que você vai falar com Deus se já tem como comprar? A gente muitas vezes deixa para incomodar Deus quando as coisas estão dando errado. Agora Deus coloca essa nação dentro do deserto, aonde eles não podiam plantar, não podiam colher, e eles comiam e bebiam sempre da provisão de Deus. Israel ficou 42 anos no deserto, e era para ficar só 30 dias. E por que ficaram 42 anos? Porque a minha prova, a sua prova, ela depende do quão rápido você amadurece naquilo que Deus tem para você. Toda vez que você tiver uma provação, ou sendo provado, pastor, eu não quero ser provado, mas você vai. Pastor, eu não quero amadurecer, mas você vai. Uma coisa é certa, todos nós vamos passar por um dia mau, todos nós seremos provados no momento. Eu descobri que na provação o silêncio de Deus representa o seguinte: Deus se cala porque todo professor na hora da prova não fala nada. Já viu o professor falar alguma coisa na hora da prova? Já viu o aluno tentar perguntar ao professor para tirar uma dúvida na hora da prova? O que o professor fala? Agora não, agora é a hora da prova. Era para ter tirado dúvida quando eu estava dando a matéria. Durante um período da nossa vida, Deus está nos ensinando, nos instruindo, falando conosco, nos colocando para aprendizado. Eu tenho que aprender. E eu vou aprendendo com Deus. A hora da aprovação é a hora que Deus ele não vai falar com você. Por quê? Porque Ele quer que você aplique tudo aquilo que você aprendeu. Agora, uma outra coisa que nós vamos aprender com esse Deus é que o nosso Deus é o Deus de novidades. Pastor, por que Deus muda? Ele não muda. É porque nós só conhecemos uma parte desse Deus. E como Ele é um Deus infinito, à medida que eu vou subindo de grau e subindo de nível, à medida que eu vou crescendo no relacionamento com Deus, Deus vai se revelando a nós. E essa revelação, ela é gradual. Não existe crente que tem 20, 30, 40 anos que possa dizer para você assim: eu já conheço Deus o suficiente. Não existe isso. Tem crente velho na igreja, isso existe. Mas não confunda crente velho com crente maduro, porque sempre Deus vai se renovar na minha e na sua vida. E por que Deus renova a sua revelação para conosco? Para que eu e você não caiamos na apostasia, porque tudo aquilo que envelhece tende a fazer você deixar de usar, de cair em desuso, desanimar. Muitas vezes você come a mesma comida e por mais que ela seja saborosa, você perde o paladar, perde o sentido. Você quer comer algo novo, você quer comer algo diferente. A novidade, ela faz com que a sua vida tenha sentido. E para que você não perca o interesse no seu Deus e no meu Deus, Ele se renova, Ele se revela de forma diferente. Não tem como você dizer que se relacionou com Deus há tanto tempo que nada que Deus fizer vai te deixar você impactado. Deus sempre vai te surpreender, por menor que seja a luta que você esteja passando, Ele vai te surpreender. Glória a Deus, aleluia! O que me impressiona em Moisés é a forma com que Deus escolheu de se revelar a Moisés. Porque Miriam e Arão eram pessoas de alta patente na igreja de Moisés. A Bíblia diz que Arão, irmão de Moisés, Miriam também era irmão de Moisés. Miriam tinha um cargo, se fosse colocar na igreja hoje, ela era a ministra do louvor.
O louvor estava na mão dela. Ela também era profeta. Arão, ele era sacerdote de Deus. Agora, e Moisés? A Bíblia diz que quando Deus falou com Moisés, diz assim: Arão vai ser sacerdote do povo. E você, Moisés, vai ser como Deus para Arão. A posição de Moisés era uma posição em que Deus falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo. Agora, qual era a forma com que Deus falava com Moisés? Quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés para querer igualar a forma com que Moisés se relacionava com o povo, eles vão se levantar contra a autoridade que Deus deu a Moisés, e Deus aparece no meio do arraial, chama Arão e Miriam e fala bem assim: se existe profeta no vosso meio, eu falo com eles por meio de revelação, sonho e enigma. Revelação, sonho e enigma. Mas a Moisés eu não falo como falo com vocês. Com ele eu falo face a face, assim como fala um amigo. Então a relação, a forma com que Deus se revela a Moisés, a forma com que Deus transmitia todo o recado, toda a informação com Moisés, a Bíblia diz que a glória de Deus descia. A glória de Deus descia. E Moisés ouvia a voz de Deus audível. Glória a Deus, aleluia. De forma que parecia, se você estivesse lá e você fechasse os olhos, você ouviria o que Deus falava com Moisés. Muitas das vezes, quando Deus se apresentava a Moisés na tenda, Josué dobrava o seu joelho, botava a cara no pó, fechava os olhos, porque ele não olhava para a glória de Deus, e ele ouvia Deus falando com Moisés. Então, o nível de revelação, intimidade com que Deus falava com Moisés era muito grande. Moisés já tem aí seus 20 anos caminhando no deserto falando com Deus, e Deus agora resolve se revelar de forma diferente a Moisés. Deus se revelou numa situação onde o povo está no deserto e a água acabou. Bom, no deserto já não tem água. A gente sabe que a maior dificuldade de se atravessar o deserto é a escassez de água. E o povo está reclamando que está sem água. Detalhe: o povo não estava acostumado a beber água, porque Deus havia permitido que eles não tivessem sede. Mas quando eles se rebelavam contra a autoridade de Deus, a sede batia. Para Deus mostrar para eles que sem Deus eles não eram nada. Com Deus você tem sustento, tem força, tem abastança, tem equilíbrio, tem energia. Sem Deus você se torna um ser humano comum, qualquer. O povo começa a reclamar: Moisés, cadê a água, Moisés? Não tem água. Só que eles não clamam. A Bíblia diz que eles reclamaram, murmuraram. A diferença entre reclamar e clamar é que eu e você podemos passar por uma luta, passar por uma dificuldade, e é normal sentirmos dor, sentirmos medo, sentirmos desconfiança, pavor. É normal numa luta, uma dificuldade. Agora nós temos duas opções. Eu posso clamar a Deus e falar com Deus da minha situação, eu posso questionar com Deus o que está acontecendo comigo, mas eu posso também reclamar daquilo que eu estou passando, murmurar de Deus e daquilo que eu estou passando. Muitas vezes você entendeu o que eu estou passando, e a Bíblia diz que o povo resolveu reclamar de Deus, do deserto, da luta, da libertação. Eles eram livres, porém estavam no deserto. A Bíblia diz que Moisés pega a reclamação do povo, junto com Arão. Eles vão para a tenda,
dobra o joelho e começa a falar com Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus desce. E Deus fala com Moisés: Moisés, pega a vara, junta você e Arão, teu irmão, e Arão também estava perto. Vai até a rocha. A Bíblia diz que tinha uma rocha, uma pedra, que seguia eles. Aonde eles andavam, essa rocha também andava. À medida que eles se movimentavam no deserto, essa rocha também se movimentava. E todas as vezes que eles queriam beber água, a água saía dessa rocha. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11 ou 13, Paulo vai dizer: eles beberam da mesma bebida e da mesma rocha. Essa rocha era Cristo. Eles foram batizados nas águas da nuvem, do mar, e beberam a bebida espiritual que é a rocha d'água. É por isso que quando a gente vai cear, João capítulo 6, Jesus vai dizer assim: aquele que bebe do meu sangue tem parte comigo e tem vida eterna, aquele que come da minha carne tem vida eterna. Ou seja, a vida de Deus está com você quando você come de Deus e bebe de Deus. Existem duas formas de você comer Deus. Existem duas formas de você comer Deus, porque a vida está em comer Deus: na ceia e pela palavra. Quando eu ouço a pregação, quando eu ouço a mensagem, quando eu ouço a voz de Deus, eu me alimento daquela bebida, daquela comida espiritual. Na hora da luta, na hora que nós estamos sendo provados, na hora que nós estamos sendo massacrados, moídos pela provação, é normal e comum que você perca o apetite físico. Por quê? Porque nós comemos pelas emoções. De acordo com o meu emocional, o meu alimento. Se eu estou triste, amargurado, decepcionado, é normal que eu perca fome. Por quê? Porque a minha carne, ela se alimenta de emoções. Agora a minha alma, ela se alimenta de quê? Ela se alimenta da revelação de Deus. Por isso Davi vai dizer no seu salmo: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anela pelas águas que saem do trono de Deus. A ordem de Deus parecia ser simples. Moisés estava acostumado a tirar a água da rocha. Vira e mexe Moisés, ele tirava a água dessa rocha. A primeira vez que Moisés tira a água da rocha, ele feriu a rocha com a vara. E a rocha deu água e alimentou e fez com que aquela multidão de 2.700.000 pessoas saciassem a sua sede. Agora Deus resolve mudar a forma com que ele se revela a Moisés. A ordem de Deus parecia ser igual, só havia uma diferença. Moisés, você vai juntar o povo, vai se reunir diante da nação, toda a congregação reunida, você e Arão, pega a vara, para diante da rocha e não fere, fala a rocha. Irmãos, parece uma coisa simples. E por que não é simples? Olha para a sua vida, olha para a sua intimidade com Deus. Quantas vezes você orou e Deus respondeu? Quantas vezes você jejuou e Deus respondeu? Quantas vezes você, por servir a Deus, já foi abençoado? Quantas vezes você, por estar na presença de Deus, já foi suficiente para Deus te livrar, te proteger, te guardar, te esconder do mal? Quantas vezes você já ensinou outras pessoas o que fazer no momento de dificuldade, no momento de luta? Olha, está acontecendo isso comigo, olha, você faz assim e assim, que Deus vai te responder. E aí a pessoa vai lá, coloca em prática aquela receita que você já tem, da forma que você se relaciona com Deus, e aquilo vai lá, a pessoa faz e te liga e fala: olha, eu fiz aquilo que você falou e deu certo. Você fez mesmo? Fiz e deu certinho. Olha, eu jejuei tantas horas e Deus me ouviu, Deus me respondeu. Olha, eu fiz assim, eu fiz
uma oferta, eu dizimei e Deus prosperou. Olha, eu fui para o monte, eu clamei, eu fui na madrugada, eu orei de madrugada e Deus me respondeu. Quantas vezes você ensinou para alguém que não tem intimidade com Deus, como tem intimidade com Deus e funcionou? E agora a sua receita, aquela sua intimidade, a forma com que você se relaciona com Deus, diante de uma luta, de uma dificuldade, não está mais funcionando. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o Espírito Santo foi embora? Será que eu estou desviado? Por que Deus faz pega essa peça da gente? Porque Deus quer te levar para um nível maior de relacionamento. Deus quer te dar algo novo. Deus está mudando a forma como se relaciona com você, para que você cresça no relacionamento com Deus. Todas as vezes que você fez e deu certo, era Deus dizendo para as pessoas que te veem: eu estou com Ele. Todas as vezes que você ensinou para alguém como fazer, como instruir a pessoa acerca de Deus, dava certo, porque Deus estava mostrando para as pessoas: eu estou com Ele. Ele é meu servo, eu ouço a oração dele. Mas por que agora Deus resolve mudar? Porque agora Deus está pedindo algo da nossa parte, que nós mostramos que estamos com Ele. Agora Deus inverteu. Deus agora não quer que funcione mais, para que você entenda que agora Ele precisa saber se você está com Ele. Quando Deus permitiu que Moisés usasse a vara, tocasse no mar vermelho e o mar se abriu, o que Deus estava passando para a nação? Ele é meu filho, Ele é meu servo, eu ouço Ele, tudo que Ele fizer, ouça Ele. Deus estava mostrando para a nação de Israel que Deus estava com Moisés. Mas agora Deus precisava provar realmente se Moisés estava com Deus, se Moisés realmente confiava no Senhor. E a prova era: você vai lá e não vai tocar, você só vai falar. O que vale mais? O resultado ou a palavra de Deus? O que mais tem valor para você? O que dá certo ou a orientação de Deus na sua vida? Eu acho interessante que Moisés sabia qual era a palavra de Deus. Moisés sabia exatamente o que Deus tinha falado com ele. Mas diante da nação e diante dos olhos de Moisés, aquilo que os olhos dele viram, não, eu quero trazer você para a cena. Imagine você, qual foi o dia do ano mais quente? Você lembra do dia que estava mais quente? É quando você vai no Facebook, ou no Instagram, está lá um monte de gente postando que está quente, joga piadinha, todo mundo reclamando, todo mundo dizendo assim: meu Deus, que calor é esse? Isso está nem perto de um calor de deserto, porque quando aqui chega a 31 graus, 32 graus, a gente já está pedindo para morrer. O deserto, no pico, chega a 50 graus. Não tem como você ficar assim, porque a gente, quando está com calor, vai para dentro de casa, liga o ventilador, arranca a roupa, fica quase nu diante do ventilador, para amenizar aquele calor. Eles no deserto não podem tirar roupa. Por que, pastor? Porque é pecado? Não, porque senão eles se queimam. Aliás, tem que colocar uma roupa, porque quanto mais roupa, menos calor ele sente, lá ao contrário. Moisés sai no pico do deserto, no pico do calor, aonde estava mais quente. Imagina que Deus preparou o dia mais quente, porque quando Deus nos prova, irmão, Ele prepara um cenário muito pior, para provar a nossa fé, a nossa confiança nele. Chegou a hora marcada, chegou o tempo que Moisés reuniu o povo, e Arão chega para Moisés e diz assim: Moisés, o povo está lá fora, está esperando. Que imagina Moisés ter ficado de jejum o dia todo, porque ele vai tirar a água da rocha. E fico imaginando aquilo que eu e você faria naquele momento. Senhor, me dá um sinal. Deixa eu chegar lá, deixa eu ver a rocha chorando, pelo menos minando água, pelo menos assim, merejando uma gotinha de água. Sabe quando você vai na rocha, a rocha está úmida? Fico imaginando Moisés pedindo a Deus um sinal,
para que ele pudesse saber que Deus estava com ele. Naquele dia, a rocha estava pegando fogo. Se botasse fogo, ficava. Por quê? Porque nós que somos da fé não podemos confiar na nossa vista. Eu aprendi nesses últimos dias que nem na sua mente você pode confiar. Porque Deus não fala na alma, na mente do homem, Deus fala no Espírito. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. A sua mente vai dizer que não vai dar certo. A sua mente vai dizer que não tem solução. A sua mente vai dizer que você vai fracassar. A sua mente vai dizer para você que não existe possibilidade de você sair dessa situação. Não tem recurso, não vai dar certo. E você precisa aprender a dizer para a sua mente: cala a boca, porque o meu Deus disse que já deu certo. É uma luta constante. Eu fico imaginando Moisés naquela luta, a mente dele falando para ele: rapaz, sai fora, você vai ser lixado, você vai ser envergonhado de veneração. Você vai ser envergonhado, desmascarado, você vai ser engano. A rocha não vai dar água. Você já ouviu um negócio desse, Moisés? A mente dele falando com ele: você só vai falar. Por quê? Porque Moisés estava acostumado a tocar. Em tudo que ele tocava com a vara, havia um milagre. Tocava com a vara, virava cobra. Tocava no mar, mar se abria. Tocava no solo, peste. Então Moisés estava acostumado a lidar com Deus sempre pelo toque. E Deus estava trazendo Moisés para um nível maior, aonde a fala, aonde a palavra de Deus substitui o contato. Porque nós que somos seres humanos sempre estamos acostumados ao quê? Ao toque. Sabe por que campanha que leva objeto dá muita gente? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a ter um amuleto para tocar. É a rosa ungida, é o copo com água, é o bombom ungido, é a rosa, é o lenço. As pessoas precisam de um ponto de contato. E Deus está dizendo que você não precisa ter ponto de contato. O maior contato que tem é dentro da sua alma, dentro do seu espírito. É a palavra que Deus fala conosco no Espírito, é que faz acontecer um milagre na sua vida. E o sinal que nós pedimos a Deus já é você. Você é o sinal de Deus. Mas aí chega lá, no meio da multidão, ele olha para a rocha, olha para o povo, olha para a rocha. Ele fala: e agora? Moisés, ele não santificou o Senhor, porque nós santificamos a Deus quando em meio ao caos, quando em meio a que os nossos olhos podem estar dizendo que não vai dar certo. Nós santificamos ao Senhor quando dizemos que vai dar certo. Quando que Deus é santificado na vida de um crente? Quando você chega diante de um cenário de morte e vai dizer assim: isso não é para morte, vai ter vida. Jesus chega diante de um velório onde tinha uma menina que já estava morta. As pessoas estavam chorando. Jesus chega assim: por que estão chorando? Ela não está morrendo, não. Ela está dormindo, ela vai beber. As pessoas começam até a rir. Ali Deus foi santificado. Quando que você santifica Deus na minha e na sua vida? Quando as coisas estão tudo dando errado, você diz assim: isso vai passar, é só uma aprovação, isso é só uma fase, não é assim. Deus é bom, Deus é justo. Quando você profetiza em meio ao caos, você santifica o nome de Deus na sua vida, na minha vida, para as pessoas glorificar o nome do Senhor. Nós estamos com sede, irmão. 2, 3, 4, 5 dias, os animais vão morrer. E Deus querendo dar lá para o povo. Aquela ordem de Deus é o seguinte: Moisés, você vai fazer um milagre e vai dar água para esse povo. Esse povo vai aprender a confiar no Deus que serve, Moisés. Mas ó, Deus não disse muita coisa, Deus não fala muita coisa. Você se relaciona com Deus, você vai ver que Deus não fala muito. Deus é um Deus que fala pouco. Diga por quê? Não, não ouvi, diga por quê? Porque Deus sabe que a sua palavra produz haja. Tudo que Deus fala, acontece. Mas se você entender isso, você vai guardar a sua fala. Moisés olha para a rocha e ele faz uma indagação. Porventura, dúvida. Tipo assim: eu vou chegar lá e vou lançar. Se acontecer,
Aconteceu. Se não acontecer, eu não fico mal. Porque todas as vezes que Moisés disse que aconteceria, Deus fez acontecer. E agora Deus precisava que ele dissesse que acontecesse. Mesmo que não acontecesse, ele tinha que fazer o quê? Honrar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele chega e porventura seus rebeldes. Poderia sair água dessa rocha, e ele pega o cajado, pega a vara, e ele vai lá na rocha e fere ela 2 vezes. Toca na rocha 2 vezes. E o que acontece? Jorra água. Mas vocês olham, falei? Deu certo. Tem coisa que você vai fazer fora da direção de Deus que vai dar certo. E nem porque deu certo é a vontade de Deus. Às vezes tem pessoa que vem aqui perguntar, pastor, tem uma porta de emprego para se abrir, o que o senhor acha? Vou ou não vou? E aí Deus revela para ver se não vai, porque não é de Deus. Ele vai dar certo. Por um tempo. Porque existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade direta do coração de Deus. Não é porque está dando certo que você santificou o Senhor. Depois que o povo bebe água, os camelos beberam, os animais beberam, Deus chama Moisés e falou assim: rapaz, que pena, meu cara. Ele chama você para o próximo nível, mas você não creu no meu nome. E, Senhor, mas você não viu não? Tocou, deu certo. Eu sei que deu certo. Mas você deixou de obedecer e crer no meu nome. Irmão, não sei se como é que eu vou explicar isso para você. Existe porta que vai se abrir no meio de uma circunstância de desespero, de sofrimento, que ela pode te salvar. Mas você tem que saber que aquela porta não foi Deus que abriu. Você tem que aprender a negar. Sabe que o nosso coração, ele é um termômetro que nos mostra a vontade de Deus. Tem um versículo que diz que a paz que eu sinto no meu coração prova que Deus está comigo ou não. Muitas vezes você vai fazer um negócio, você não tem paz, não é Deus. Muitas vezes você vai fazer uma coisa, mesmo que você não queira, Deus te dá paz, é a direção de Deus. Não é porque deu certo que você santificou o nome do Senhor. Eu lembro que eu passei por uma luta um tempo atrás, uns 10 anos atrás, estava relembrando essa luta. E uma porta havia se fechado, era a vontade de Deus que ela se fechasse. E eu, por imaturidade, por não conhecer a Deus, eu fui cobrar a Deus, que eu não aceitava aquela situação. E eu fiquei 4 meses batendo o pé, dizendo assim: eu não aceito. E o Espírito Santo falava comigo assim: suporta a provação, porque é um tempo que você precisa ser provado. Eu falei: não quero ser provado. Mas você precisa, o Espírito Santo insistia comigo, você precisa ser provado, porque Deus quer te colocar você no patamar de novo. Eu não pedi patamar novo, eu quero o que eu tinha antes. Assim eu falava com Deus. Eu não te pedi posição, eu não te pedi nível novo. Tudo que Deus falava comigo, porque eu estava passando por aquilo, eu falava: eu não aceito, eu não quero, devolve o que eu tinha. Graças a Deus. Sabe aquela criança rebelde que bate o pezinho e fala: mãe, eu quero. Resolvi fazer pirraça com Deus. A minha esposa assistiu durante 4 meses eu brigando com Deus, que eu queria, porque queria, do jeito que eu queria. Bati numa porta, a porta se abriu. Quando a minha esposa viu eu chegando em casa com os sinais de que a porta se abriu, a minha mãe inclusive glorificou, falou: glória, amém, a porta se abriu. Minha esposa: poxa, que bom que Deus te respondeu. Eu virei para ela e falei bem assim: Deus não me respondeu. Como assim? Essa porta não foi Deus que abriu. Eu arrombei ela. Eu empurrei e arrombei. A minha esposa falou assim: eu não continuo entendendo. Eu falei assim: a vontade de Deus não era essa. Eu estou batendo o pé e fazendo pirraça. Sabia que aquela porta era de Deus. O que aconteceu? Uma outra porta que eu tinha se fechou.
mais choro, mais lamento. Só que dessa vez eu falei, eu não vou brigar com Deus. Chorei, lamentei, senti as dores, mas eu suportei o tempo que Deus queria que eu passasse. Você precisa aprender a aceitar as escolhas de Deus, a pegar o que Deus escolheu para você e não o que você escolhe. Porque muitas vezes a gente coloca Deus e fala assim, Senhor, eu quero isso, essa é a minha escolha. E Deus está dizendo para você, mas não é isso que eu quero para você. E nós, por termos livre-arbítrio, podemos decidir trilhar um outro caminho. E muitas das vezes esse outro caminho vai dar certo. Mas você precisa entender que porque deu certo não é a vontade de Deus. Você deixou de santificar o Senhor na sua vida quando você faz a sua vontade. Quando você não creu que a vontade de Deus era melhor. Moisés deixou de crer em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou comigo assim, hoje você deixou de me santificar diante da nação, e por isso eu não vou colocar essa nação na terra prometida. Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Saiu do Egito, tirou o povo, passou pelo deserto, e ele vai morrer antes. O Senhor leva ele para o pináculo da montanha, manda ele olhar, ele olha e fala assim, olha, porque você não vai entrar. Porque você não creu e não santificou. Podia ter entrado. Irmão, pensa um pastor que guiou o rebanho durante 42 anos. E na porta da vitória, sabe, imagine você que criou seu filho, que fez de tudo para dar certo, que se formou. Agora vai ser o dia da formatura dele. O Senhor falou assim, você não vai ver a formatura, você só vai ver e não vai poder participar. Porque quando eu te mandei você fazer algo, você fez o que você quis. Às vezes Deus nos priva de viver esses momentos melhores porque deixamos de crer, deixamos de aceitar a aprovação, o caminho que Ele trilhou para nós. Existe um caminho que você escolhe, existe um caminho que Deus escolheu. E o caminho de Deus sempre é melhor. Olha o que o Senhor diz, os meus caminhos são maiores que os teus caminhos. A Bíblia diz que Moisés chorou, pediu para Deus rever a situação, falou com Deus, tipo assim, me dá outra oportunidade, me dá outra prova. Se eu for, você foi reprovado. Tamanho era o nível de relacionamento que Deus tinha com Moisés, não tinha jeito, perdeu a oportunidade. Eu conheço pessoas que o ministério dele foi interrompido. Deus tinha um plano de ministério muito maior. E num determinado momento a pessoa é reprovada em algo. Ele recomeça de novo, mas nunca vai ser do tamanho que deveria. Nunca mais vai ser como era. Por quê? Porque no momento de uma aprovação, onde Deus, aquela prova era decisiva para que o ministério dele fosse grande, ele perde parte da glória. Uma vez Samuel chega para Saul e fala assim, o Senhor pediu que você vá até a cidade, entra naquela cidade, mata todo mundo, não traga nada, mate todo mundo, mate criança, mate adulto, mate todo mundo, mate o gado, a cidade a nada, não traga nada. A Bíblia diz que Saul vai com o povo, chega lá, quando ele vai olhar para o rebanho, irmão, só vaca frigória, só carne boa, só carne bela, só boi bonito. Ele olha e fala, rapaz, não pode matar esse negócio não. Vamos levar para Deus. A Bíblia diz que ele poupa o rebanho. Ainda leva o rei como troféu. E ele chega. Samuel havia marcado com ele para confirmar o ministério dele. A Bíblia diz que quando Samuel chega para ele e pergunta assim, você cumpriu a palavra do Senhor? Ele vira para Samuel e fala o quê? Cumpri. Samuel pergunta de novo, você cumpriu toda a palavra do Senhor? E ele vai dizer o quê? Cumpri.
Samuel vira e fala assim: e que mugido de vaca é esse que eu ouço? As vacas, os bois estão berrando, estão te denunciando que é mentira. Eu não sei, tem gente que parece que não consegue entender o que é toda a palavra de Deus, porque você não consegue cumprir metade da palavra. Tem gente que vai pegar o dízimo, que é 10% do seu ganho, não tem como você dar uma parte do dízimo e outra parte você não dá. Você não deu o dízimo, você deu o quê? Um cala a boca para Deus. O que é 10% de toda a sua receita? É você pegar tudo que passou pela sua mão e dividir por 10 e ofertar tudo aquilo inteiro. Não, mas aqui, o 10º não faz parte. O bispo azero não faz, o aluguel não faz. Você não está dizimando, você está dizendo para Deus o seguinte: toma aí, cala a boca. O pastor não me cobrar. Não é toda a palavra de Deus isso. Isso é amuleto. Samuel falou assim: hoje o Senhor teria confirmado o teu ministério. Ou seja, quando você morresse, teu filho herdaria o teu lugar e os filhos do teu filho. Por isso que Davi, ele entra no lugar do filho de Saul. Porque o ministério dele foi cortado. Ele ficou 40 anos como rei, mas o filho dele não herdou. Por quê? Porque ele não cumpriu toda a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ser inteiro. No momento de luta, dificuldade, você precisa viver da palavra de Deus. Você precisa aprender a ouvir a palavra com clareza. Se você não tiver clareza, você fala assim: eu não estou entendendo, o que o Senhor quer de mim? Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É dinheiro, é oferta, é jejum? É o que o Senhor quer? O que te agrada, Senhor? E a voz de Deus disse para mim assim: o que me agrada é fé. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Eu preciso que você confie que eu sou na sua vida, ainda que te falte tudo, confie. Aleluia. Às vezes Deus não quer dinheiro, irmão. Às vezes Deus não quer que você oferte. Às vezes não quer que você seja jejum. Às vezes Deus quer que você professe, que você creia. Mas eu não consigo acreditar que vai dar certo. Professe que você creia. Diga para Deus: Senhor, estou sofrendo, está doendo, mas eu declaro que eu acredito no Senhor. Tudo que Deus deseja de nós no momento de dificuldade é a sua sinceridade, a sua fraqueza. Diga para Deus que você não consegue. Diga para Deus que você queria conseguir, mas você não consegue. Que Ele te ajuda. Mas não faça pela metade. Sabe, a gente quer faltar ao culto quando está tudo ruim. Quando você não está tudo péssimo, você fala: poxa, eu não vou no culto, está tudo ruim. Não, irmão, deixa para faltar culto quando estiver tudo bom. Esse momento é o que você mais precisa vir buscar a Deus. É o dia que tudo deu errado, o dia que tudo falhou. É o dia que parece que o céu se fechou de bronze na sua vida. É nessa hora que nós dizemos assim: eu estou indo para a tua casa porque eu acredito que vai dar certo. Aleluia. Pastor, se não der, é porque não chegou o fim. Porque sempre no fim dá certo. O dia que chegar o fim da sua luta, da sua prova, vai dar certo. E nessa hora se cerque de pessoas que têm a fé. Gente incrédula, sai de perto dela. Gente incrédula não se aproxima dela, porque pega, tá? Incredulidade pega. Assim como fé contagia, a incredulidade também contagia. Não anda com gente que não tem fé. Não anda com gente que é pessimista. Não anda com gente que só olha para baixo. Não anda com gente que se decepcionou com Deus e não voltou a caminhar com o Senhor. Não anda! Procura pessoas que vão aumentar a tua fé, não que vão tirar a tua fé. Aprenda a se alimentar da palavra de Deus. Aprenda que no momento de dificuldade, de luta, você clamar ao Senhor, você está santificando a Deus na sua vida. Na hora parece que ninguém está vendo, mas tem sempre alguém te assistindo. E quando der certo, vou falar assim: deu certo na vida dele. Eu sempre vim clamando, eu sempre vim buscando. Aleluia. E nessa hora eu vou ser santificado. Vou ficar de pé.